de óptica, aí eu vou mudar meu jeito de analisar. Tem reflexão em ondas do mesmo jeito, tem refração em ondas do mesmo jeito, né? O que muda são duas características, duas propriedades, falando, melhorando o termo aí, propriedades, que é interferência, a capacidade de uma onda interferir com a outra, e capacidade de contornar obstáculos. Uma das questõezinhas lá que nós resolvemos lá na aula de sexta sobre ondas, inclusive uma delas falava sobre colocava como opção, mesmo sendo uma questão de óptica, tinha lá a opção reflexão, refração para marcar, difração, ressonância e eu não lembro se tinha interferência, deveria, né? É, a única que estava fora de contexto ali, só para poder encher as 5 opções, era ressonância, né? A gente estuda a ressonância dentro de ondas, né? Mas as características, olhar assim e falar assim, ó, isso é uma onda, ela tem que refletir, né? A luz já fez isso em óptica, refratar, a luz também fez isso em óptica, e não tivemos a oportunidade de ver se a luz é capaz de difratar e se ela é capaz de interferir, tá certo? É o que eu vou ver agora, tá beleza? Então vai mudar só meu jeito de analisar é, analisar as ondas aqui, beleza? Primeiro eu vou dar o conceito de onda, né? Que é essa movimentação aqui, essa perturbação aqui ao longo do meio. O meio aqui é minha corda, né? Vou mudar o meio, vou falar de ondas. Depois eu vou separar por natureza, né? Por tipo, aqui eu acho que é mais fácil a gente começar a falar das ondas palpáveis, né? Que eu pego uma corda, né? Que eu, mais do dia a dia, né? Que eu consigo uma onda na água, né? Numa mola, que é coisa que a gente consegue, né? Enxergar. Então vou começar com o conceito de onda, depois eu separo por natureza, tá certo? Então é uma perturbação que a gente provoca aqui no meio, né? E aí eu analiso algumas características dessa perturbação. Um outro exemplo de perturbação é jogar uma pedra dentro d'água, né? Ela vai fazer ondas em todas as direções. Aqui eu tenho uma onda numa direção só, né? Em apenas uma direção. Aqui eu tenho duas direções diferentes, ok? Que mais? Aí eu já começo a separar por, por, né? por, perdão aqui, por ondas mecânicas e eletromagnéticas, né? Então, quando eu estou falando, por exemplo, de corda e água, eu estou falando de onda mecânica. Você está vendo a presença essencial ali do meio. Sem o meio, não há propagação dessas ondas aí. E quando eu falo de eletromagnéticas, eu estou falando da luz que eu falava antes em óptica, que você não via, né? Assim, você não via a influência do meio, ou seja, o meio tem a refração, né? Que vai influenciar, mas não vai impedir a luz de propagar. Então ela vai propagar independente do meio, ali, né? No vácuo, no ar, na água, né? Lógico que se for um meio propagável, né? Ela vai propagar. Agora, dependendo da situação, obviamente eu tenho que ter água, eu tenho que ter é, corda e eu tenho que ter ar para que tenha propagação do som, né? Então é essencial a presença do meio. Então a onda mecânica ela necessita do meio para propagar e a eletromagnética não. Então a nossa luz propagava no vácuo, inclusive, né, vindo do sol, né, no ar, né, sofria refração ao entrar na piscina. Então o meio pode influenciar diminuindo a velocidade, né, mas aqui não. Na onda mecânica pode deixar de existir a onda mecânica em função do meio, né? O som, por exemplo, não vai propagar no vácuo, né? Porque ele é dependente aqui do ar. Ele é uma perturbação no ar, né? Aí eu tenho vários exemplos, né? Vários exemplos. Um deles é que o som, a iluminação que eu estou vendo do celular, né? Da minha televisãozinha moderna aqui. Então eu estou recebendo tanto ondas eletromagnéticas, que é a luz, quanto ondas sonoras ou mecânicas, que é o som, né? Aí eu vou estudar umas características específicas do som, né? Os, basicamente do som, tá?
que eu vou separar ele um pouquinho dos demais ondas, mas o resto, tudo onda, né? Então tá aí. Se fosse vácuo, obviamente que eu não teria propagação do som, só propagação da luz mesmo. Esses são os conceitos rápidos aqui, bem gerais, tá? É, para a gente dar sequência para o mais, mais cobrado aqui, né? O exemplo de onda eletromagnética, né? Aí eu tenho vários exemplos aqui, ondas de rádio, ondas de TV, micro-ondas, celular, que está com a frequência maior agora, 5G. Então, eu tenho vários exemplos de ondas eletromagnéticas, tá? Ainda bem que a gente não consegue ver todas elas, certo? Porque é muita energia propaganda aí no ar. Você tem ondas de rádio, a internet, quando ela. Agora o pessoal está usando muita fibra óptica, né? Mas muita gente ainda usa antena. E mesmo que você esteja usando sua fibra óptica, o sinal está aí. Se você tiver antena, você ainda vai sintonizar sua rádio, sua, sua internet. Você só não vai conseguir ter a mesma velocidade da fibra. A fibra, a velocidade é muito alta. E a antena não. A antena, não sei se ela limita em 10 megabytes, se eu não me engano. E a fibra óptica você pode ter velocidades altíssimas aí, né? Mas a informação está aí. Então, se você for parar para pensar, a gente tem vários e vários. E eu perdi a visualização aqui das minhas. Eu tenho vários tipos de ondas. Aqui, ó. Eu tenho várias formas de representar o espectro, tá? O que muda aqui é um ser mais didático do que o outro. Então, eu tenho frequências baixas, que são as de transmissão de energia elétrica, né? Eu tenho ainda relativamente moderadas e baixas aqui, que colocou frequência aqui, computador seria internet antiga, né? Telefone. Olha a antiguidade não só do aparelho aqui, mas da frequência, né? Não estava nem em G ainda, né? A gente já está em 5G, né? 5 giga, né? Altíssimo. Aqui estava 3K, né? 3K. Então tem lugar que esse celular nem pegava. Micro-ondas, calor, que é o infravermelho, a gente ainda não enxerga. Luz visível a gente enxerga, né, obviamente, só as cores aqui. Ultravioleta a gente não enxerga. E o resto nem se fala. Em termos de onda, eu gosto desse espectro também porque ele mostra o que muda na onda, né, à medida que a frequência vai mudando. Todos os exemplos de ondas eletromagnéticas aqui, né? Raio-X também, ele acumula. Se você não está vendo, se você está vendo os ossos, essa parte branca, o filme na verdade ele é branco, né? Então a parte escura aqui, ó, é a parte onde a radiação passou e queimou. A parte branca é onde não chegou a radiação. Então ela ficou nos seus ossos, né? Seus ossos serviu de anteparo para elas. Então vai acumulando com o tempo. Você fazer radiação demais, sem dar tempo dela ser eliminada, é prejudicial. Eu tenho vários tipos de ondas aqui, tá? Eletromagnéticas, tá? Várias. Ondas de rádio eu uso para comunicação também. Graças à ionosfera já vi alguns exercícios cobrando isso aqui, ó, falando sobre a ionosfera. Ela reflete essa onda de rádio, então a gente consegue comunicar entre dois pontos bem distantes do planeta, entre um continente e outro, graças à ionosfera. Ela consegue refletir as ondas de rádio. Então, facilita demais, né? Eu não fico limitado só à comunicação via satélite, né? 3 satélitezinhos em torno da Terra eu já consigo comunicar também com qualquer ponto da Terra, né? Então é uma onda usada também para comunicações de um continente a outro. Não é só minha rádiozinha que usa AM, FM, não, tá? É... Aí que eu tenho os malefícios aqui da radiação, não vou comentar todos eles. Micro-ondas, todo mundo está acostumado aí para que serve, né? Eu tenho que evitar ficar próximo a ele em funcionamento, porque ele tem uma telinha que não nos protege totalmente, né? Micro-ondas, TV e radar, eles entram no, numa mesma faixa de frequência, tá? Então eu tenho comunicação de satélite, eu tenho ionosfera aqui e tenho emissão de radiação.
Infravermelho, que é o calor, é o próprio calor. Aí tem uma característica interessante do calor que a gente costuma ver lá na calorimetria, né? Que é a questão do vidro, né? O vidro deixa passar as radiações vindas do Sol, só que não deixa passar o calor. Então reflete o calor. Mas as demais radiações conseguem aquecer o interior do carro, ou então o interior de uma estufa. Porque aqui geralmente o chão é escuro, né, para ajudar ficar bem quente, bem quente mesmo aqui. O carro, lógico que tem carro branco, né, mas a maioria da parte interna do carro é escura, vai absorver energia, vai aquecer um pouco. Então, o calor de dentro do carro não veio do sol, ele veio, ele veio do aquecimento do próprio interior. Então, outras radiações passaram, aí não consegue sair essa laranjada, meia laranjada aqui, ó. Ela não consegue sair, esse calor é produzido aqui dentro, é produzido dentro do carro, né? E cria, por isso que cria esse ambientezinho aí. Aqui fica quente e úmido, né? Que é propício para a produção aqui, né? Da estufa. Mas o interessante é que não entra calor, o calor de dentro do carro é gerado dentro do próprio carro e o calor não consegue sair. Só isso que costuma cobrar. Nós já falamos de teoria das cores, a frequência que fala do visível, nós já falamos lá em óptica, tá? Aqui não vai acrescentar nada, vai começar a falar de comprimento de onda e frequência que eu ainda não falei. E nós falamos lá da visão, né? Que eu não vou repetir, beleza? Não há necessidade. O raio-x, né? Todo mundo sabe para quê. Ó. Essa partezinha branca aqui não é pouca, gente. Não é pouca radiação que fica na mão da gente, não. Ó. Essa radiação né, que desenhou aqui, porque ela queimou em volta dos dedos, aqui em volta dos ossos, e essa parte dos ossos aqui, ó, ela não chegou à radiação. Então a radiação ficou presa aqui, ó, na sua estrutura óssea, né? Que é devido à densidade muito alta dos ossos, ela ficou parada aqui, ó. Então uma coisa que você tem que evitar, lógico, né? Quando eu falo evitar, eu mas eu quebrei, como é que eu não vou ir lá fazer radiografia? Mas tem gente que tira pressa de tirar o gesso, tira a radiografia para saber se pode tirar o gesso. Né? É desnecessário, fica uma semana a mais ali. Então, o raio-x é usado na medicina, tratamento. A radiação em si, tá? Não o raio-x especificamente. Né? Então, além de ser cancerígena, também pode ser em pequenas dosagens e ela também é tratada, usada para câncer, né? Para matar células cancerígenas, né? O excesso dela que vai gerar o câncer. Né? Radiação gama, até para esterilizar materiais dentários e cirúrgicas, ela é utilizada. O Brasil acho que está em fase ainda de desenvolvimento e aprovação, mas tem países, até o Chile, o próprio Chile, ele faz isso para alimentos e para materiais dentários dentários, né, e cirúrgicos. Não é uma radiação, o que o pessoal imagina que é e fica demorando a aprovar e autorizar, achando que o material que você está, o alimento ou o instrumento vai ficar com radiação. Não, aqui eu tenho a luz sendo emitida numa frequência absurda, ela passa no alimento ou no equipamento e mata tudo que é micro-organismo. É uma radiação que está lá no espectro, uma das últimas de maior energia, então ela consegue atravessar os equipamentos. Então ela não é. Você não está tendo contato com a fonte de radiação, entendeu? O raio-x é assim também, só que ele acaba. A radiação acaba aquecendo a parte óssea aqui, porque ela fica aqui, né? Ela fica presa aqui. Ela serve de anteparo aqui, né? Então, e aqui ela não fica Aí um exemplo que eu dei foi esse aqui, ó. Já tem lugares que é o que utiliza para banana. Eu já vi esse experimento no Centro de Tecnologia da UFMG, eles irradiando banana com radiação gama. Aí ela não fica com essas marquinhas pretas, não. Ela fica toda amarela, fica parecendo que tá artificial, porque essas coisinhas pretas aqui são micro-organismos que acaba desenvolvendo. Então ela dura bastante. O mamão a mesma coisa, né? Então é muito interessante esse sistema e não faz mal nenhum, beleza? Eu vou comentar mais falar um pouco mais das propriedades de ondas aqui,
tá? Lá eu não vou aprofundar não, porque lá eu não sei o que é frequência ainda, nem comprimento de onda. Então eu tenho aqui tipos de onda, vamos lá. Transversais e longitudinais, só para lembrá-los aí do conceito. Exemplo de onda transversal é quando você tem propagação numa direção e a onda está vibrando em outra. Então aqui a corda está subindo e descendo, mas ela está propagando da mão para outra extremidade. Então a gente fala que é transversal porque tem duas direções diferentes aqui. E a longitudinal acontece tudo na mesma direção. Então quando você vai empurrar alguém numa fila, você está empurrando e a fila está andando na mesma direção. E a mola também. Você empurra a mola, então as compressões, perturbações aqui, ó, né, da mola tá propagando na mesma direção, né, da onda aqui, ó, tá certo? É bom saber que às vezes comenta, o termo é muito usado. Vou ser honesto, que ninguém fica. Não vai aparecer uma questãozinha tão simples só para você separar o que é transversal de longitudinal. Mas vai aparecer no texto. Né? Então é bom você saber o que é vocabulário. Agora os elementos de onda, isso aqui eu uso o tempo todo, tá? Que é quando eu vou produzir a onda, eu tenho essa amplitude, tá? Essa amplitude ela é muito importante lá em som, tá? Quando a gente vai estudar som, ela é importante porque quando eu falo que o som, eu quero falar, né, que o som tá alto, o som tá me incomodando, o certo não é falar som alto, né? É falar som intenso. E o som é mais intenso quanto maior for a amplitude. Para movimentar minha mão aqui para sair uma amplitude maior, eu tenho que movimentar mais a mão aqui, ó, tá? Não é mais rápido, senão eu mexo na frequência, no tempo, né? É mais alto, né? Ficar movimentando aqui, levar a mão lá em cima, lá embaixo, para provocar grandes cristas, né? E grandes vales, né? Para aumentar a amplitude. Eu estou gastando mais energia. Então a amplitude é muito importante, porque está relacionado com energia, tá? Crista e vale, é só para você saber que horas que eu estou falando de uma onda que está do lado de cima aqui, que a fase positiva, o que é fase positiva? É quando esse pedacinho de onda aqui está voltado para cima. E fase negativa é quando esse pedacinho de onda aqui está voltado para baixo, que é o vale. É só para mostrar que horas que a onda está lá em cima e que horas que está aqui embaixo. E para produzir uma onda completa, eu preciso de pelo menos uma partezinha aqui lá de cima, uma partezinha aqui de baixo, uma crista e um vale. Aí eu tenho uma onda completa. Então é só para questão de referência aqui, ó, de nomenclatura mesmo. Agora amplitude não. Lá na frente vai aparecer uma relação importante, muito cobrada no Enem, falando sobre energia. Principalmente que quando eu vou falar de som alto e som baixo, peço para mexer no volume do som, né, que é errado falar som alto e som baixo em relação ao volume. Aumenta o volume, diminui o volume, eu estou aumentando a amplitude ou diminuindo a amplitude. O som está ficando mais intenso ou mais fraco, certo? Isso eu uso muito e uso errado, então eles cobram demais isso aqui, ó, tá? A altura está relacionada, já que eu falei de altura, a altura está relacionada com frequência, tá? Eu vou falar sobre frequência, falar agora, né? Antes sobre comprimento de onda. Então, o que é o menor comprimento que eu posso falar? Só esse pedacinho que tem uma onda completa. Ela tem que ter um vale, tem que ter uma crista. Só isso, beleza? Então eu posso pegar aí a distânciazinha, né? Do início de um vale até o final da crista, de uma crista até na outra, de um vale até na outra, desde que tenha um vale completo e uma crista completa, eu estou falando de comprimento do lambda, né? Do comprimento de onda, certo? E vocês viram nas questões de sexta-feira, mesmo questões de falando sobre cores ou falando sobre óptica, sempre tinha informaçãozinha lá de comprimento de onda e de frequência. Sempre tinha, tá? Então o Enem mistura muito esses dois conteúdos, tá certo? Por isso que eu já coloquei ele na sequência. Bem, a fórmula que eu vou carregar aí pro resto da vida aí, de ondas, é a fórmulazinha tradicional lá, só que eu, no lugar de distância, eu coloquei comprimento de onda. No lugar de velocidade, obviamente, eu deixei a velocidade da própria onda, né? E o t eu posso substituí-lo pelo período ou posso substituir pela frequência. O que é período?
Período é o tempo necessário para produzir uma onda completa. Ó. Então é o tempo que eu gasto para fazer um vale e uma crista. Isso é período. E frequência, o contrário. O que eu consigo fazer em um segundo. Então talvez em um segundo eu consiga fazer uma crista e um vale. Mas talvez eu faça só meia onda. Ou um quarto de uma onda. Ou 10% de uma onda. Né? É o que eu consigo fazer em um segundo. Independente se eu vou conseguir fazer a onda toda ou não. Tá certo? Então é o contrário da frequência. Por isso que a fórmulazinha aparece, é o contrário da frequência. Beleza? Tem até uma regra de 3 simples de fazer aí, tá? Que é o seguinte. E que ajuda pra caramba. Essa regra de 3 que eu falo é o seguinte, a gente compara o número de oscilações ou de voltas que você está, ou de oscilações mesmo, o número de oscilações, o número de vibrações, o que mais tem vai ter nome aqui, de oscilações. A gente compara isso aqui, opa, ficou muito estranho. A gente compara isso aqui com o tempo. Então a gente compara isso aqui com o tempo. Então, com o tempo. Aqui pode ser número de voltas, número de oscilações, número de eventos. Então, se a pergunta for para dar uma volta completa, quanto tempo que eu preciso? Período, tá? Período. Então tem lá, é, sei lá, um objeto lá deu 120 rotações, né? Pode ser voltas, oscilações, eventos, né? Rotações por segundo. Ah, mas qual que é o período e qual que é a frequência? Bem, são 120 voltas, né? Ou oscilações ou rotações, né? Então, isso aqui é o número de voltas. Então, imagina que isso aqui seria o número de voltas. Em quanto tempo foi? Bem, tempo. Vou colocar tempo geral aqui, ó. Foi em um segundo, tá certo? Então foram 120 rotações em um segundo. Isso é frequência. E o que é período? É o número de rotações que eu consigo fazer, né? Então tá aqui. Se eu quero dar uma volta só, deixa eu melhorar isso aqui. Uma volta só, quanto tempo eu gasto? Porque o que eu consigo fazer em um segundo é a frequência. Então quando eu pergunto, ah, mas para dar uma volta só, quanto tempo que eu gastaria? Aí você está falando de frequência, que ficaria o quê? Se você for olhar 120 vezes t, 1 vezes 1, aí o período ficaria 1 dividido por 120 segundos. Isso aqui é, enquanto a frequência ela é rotações, perdão, enquanto a frequência é o 120, só a unidade que eu vou discutir depois. Rotações por segundo, tá? A frequência é o contrário, né? Porque a frequência é o que eu consigo fazer em um segundo. E o período é quanto tempo que eu gasto para dar uma volta. Então a pergunta é o contrário, né? Então, muita atenção. Só que eu não uso essa unidade aqui, rotações por segundo, quando está por segundo, geralmente eu uso Hertz, né? Tudo tranquilo aí, galera? Abreviando aí HZ. Então a frequência seria de 120 Hz e o período seria de 1 sobre 20, 120, né? Hz, certo? Às vezes acontece de aparecer aqui 120 rotações por minuto. Aí eu tenho que passar isso para segundo, beleza? É só passar para segunda, tranquilo fazer isso, né? Aí ele está falando que são 120, opa, são 120 rotações em um minuto, né? Ou seja, em 60 segundos. Então 120 rotações, voltas, oscilações, o que você quiser, em 60 segundos. Se eu perguntar uma rotação, quanto tempo eu vou fazer? Vou achar o período. Agora, se eu mudar a pergunta, 120 rotações em 60 segundos. Se eu perguntar o que eu consigo fazer em um segundo,
Aí eu estou falando de frequência. Agora a regra de 3 ficou mais clara. Então, se eu perguntar quanto tempo que eu gasto, eu nunca trabalho com minutos. Quanto tempo que eu gasto para dar uma volta? Aí eu estou perguntando período. Se eu colocasse, não, eu quero saber em um segundo o que eu consigo fazer. Então tá perguntando frequência. Beleza? Fórmulazinha, por isso vocês viram que a fórmulazinha é o contrário. Né? Beleza? Esse inicinho é mais teoria, né? Então, reflexão. Ô, Carlos, Oi, você vai postar essa aula? vou postar essa aula. Beleza, Tanto o slide quanto a gravada. Tá? beleza. Qualquer dúvida é só falar aí, beleza? Reflexão, até agora eu estudei reflexão de luz, né? Que era de ondas eletromagnéticas. Como é que é reflexão de corda, de ondas em cordas? Ou de ondas em ondas mecânicas, né? Que até agora eu estudei reflexão de ondas eletromagnéticas com o olhar da óptica, não com o olhar das ondas, né? Que eu ainda vou estudar a reflexão com o olhar de ondas, né? Que é um jeito diferente de olhar a onda. Então aqui eu vou produzir um pulso só uma crista, para ver o que acontece. Aí se essa extremidade aqui, ó, estiver livre, como é o caso aqui, essa onda vai bater lá e vai refletir. Beleza? Vai refletir como? Como a extremidade. Opa, perdão, depois eu mostro isso aqui direitinho. Como a extremidade é livre, então ela pode subir e descer. Então quando essa crista chegar lá, ó, tá? O que vai acontecer? Ela vai bater, obviamente vai voltar, porque ela vai, tá? Ela vai refletir. Só que ela vai refletir como? Com as mesmas características que ela vai manter as características? Vai sim, né? Então, quando ela bater aqui, essa extremidade vai subir, então na hora de voltar, aqui está indo. Na hora de voltar, vai voltar com a fase positiva do mesmo jeito que foi aqui, ó. Então, ele vai voltar dessa forma, tá certo? Quando a extremidade é fixa, isso aqui não consegue movimentar, está amarrado, é um nó, aí já não acontece isso. Quando bate lá, ele tenta subir, não consegue, então ele tenta puxar a extremidade para cima, aí vem a terceira lei de Newton, né? Terceira lei de Newton, ação e reação. Quando você tenta fazer esse negócio subir, como ele está preso, está fixo, quando é uma argolinha aqui para subir e descer, ótimo. Quando não é, porque você bate na haste e volta. Mas como que você volta? Se for presa, quando você tentar puxar ela para cima, ela vai te mandar para baixo. Aí você vai voltar com a fase negativa. Então, você inverte a posição, o que era crista, né? Volta vale, quando a extremidade é fixa. Quando a extremidade é livre, se é crista, volta crista. Se é vale, volta vale. Beleza? Não vou fazer isso agora não, mas na próxima aula eu mostro isso aqui de forma mais interessante, não essa coisa mais estática igual o slide aqui, né? Então essa ondinha aqui é vale, vai bater aqui, não é fixa a extremidade, então vai voltar crista, tá certo? Tá, por que isso é interessante, hein, Carlos? Vamos me perguntar isso? Bem, é interessante você saber que lá na frente eu vou estudar interferência, então é interessante sim. Por quê? Se você tem uma extremidade, principalmente essa daqui, ó, que acontece interferência. Você tá, essa daqui também acontece. Você faz uma crista, ela bate lá, volta crista. Se você fizer um vale, ela volta lá, bate vale e volta vale. Então, se você ficar subindo e descendo, você vai fazer várias cristas, vários vales. Aí você não vai parar de fazer, não, tá? Aí, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que as cristas que você está fazendo aqui vai começar a encontrar com crista que está voltando. Os vales que você está fazendo aqui vai começar a encontrar com vale que está voltando. Mas vai ter hora que crista vai começar a encontrar com vale, aí vai começar a interagir, tá? Não é só crista com vale que interage, não. Crista e crista interage, vale e vale interage, o contrário também, tá? Então aqui também, tá?
Quando você fizer o vale bater lá, vai voltar a crista. Quando você fizer a crista aqui e bater lá, vai voltar vale. Então imagine você ficar subindo e descendo essa mão aqui, ó, produzindo crista e vale o tempo todo. Vai chegar uma hora que vai começar a interferir, interagir. Aí essa interação que cai demais no vestibular. Então é bom entender de onde saiu isso, né? Refração, refração em ondas mecânicas. Tá vendo que por enquanto, né? Eu sei que meu tempo está querendo acabar aí. Eu sei que por enquanto eu tô falando só de ondas mecânicas, tá? Acabamos de sair de óptica, acabamos de falar de ondas eletromagnéticas. Então até agora eu já falei de reflexão e refração com olhar de óptica, tá? Então dá para ter uma noção aqui. O que é uma refração de onda? Bem, lá na água era tão fácil na luz, né? Era a luz passar para a água, passar para o óleo, atravessar um vidro, né? Passar por um prisma. Agora aqui na onda mecânica de cordas, que é mais fácil de ver, é a corda mais fina, passando para uma corda mais densa, mais grossa. Isso é refração, isso é mudança de meio. A onda que estava propagando aqui na corda fina passa a propagar na corda mais grossa aqui. Beleza? Tranquilos? Aí eu vou falar sobre essas as características, o que muda aqui e o que deixa de mudar. Beleza? Só que na próxima aula. Tranquilos? Até mais.